Te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na Tua presença, Pai. Obrigado por esse dia, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Que a Tua bênção esteja assim sobre nós. Como dependemos de Ti, Senhor, como precisamos de Ti. E que a Tua palavra sirva como alimento para nós essa noite. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta... no livro das Crônicas. No segundo livro das Crônicas, o capítulo é o capítulo 20, e é uma história muito conhecida. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Todos encontraram? Os irmãos, vamos. Deixa eu usar o celular, porque com o celular é melhor. Melhor para a leitura. Perdão, irmãos, não é Crônicas, não é Reis. Perdão, é o segundo livro dos Reis. Eu até coloquei a referência errada, né? E tá eu aqui procurando em Crônicas. É o segundo livro dos Reis, no capítulo 20. E tá eu aqui procurando no segundo livro das Crônicas, 20, nada, né? Porque fala da história da cura de Ezequias, né? Então, eu até mandei a referência errada para a mídia. É isso, verdade. Repete, mas em capítulo diferente. Então vamos lá? Segundo livro dos Reis, 20, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, aquele do livro, né, que escreveu o livro, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, que assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém?
Aqui, irmãos, nessa história, dá para a gente entender muita coisa sobre Deus, né? Quando nós paramos para analisarmos, desde a oração de Ezequias, desde o clamor de Ezequias, a disponibilidade de Deus de resolver o problema dele, né? Então, imagine o coração de Ezequias. A gente não vai imaginar o coração de Deus, mas nos chama muita atenção a questão de Deus mandar o profeta dizer para Ezequias que ele morreria, e tão rápido, após a oração de Ezequias, Deus mudar de ideia e dizer: não, fale para ele que eu vou dar mais uns anos de vida para ele. Ele não vai agora. Então isso nos chama a atenção porque eu creio que aquela doença dele, que era uma úrsula, né? Eu creio que era uma doença que Deus permitiu. Foi Deus que permitiu que ele ficasse doente, né, irmãos? Então, quando eu digo que Deus, Ele prova o nosso coração, é porque Deus, Ele quer que você se mova, Ele quer que você se mexa, Ele quer que o seu povo se comporte como gente, e não como robô, né? Então Deus, Ele quer que você se comporte como uma pessoa que clame a Deus, que busca a Deus, que entende o real propósito da vontade de Deus, porque Deus tem a vontade dele e tem a sua vontade que ele permite, a direta e a indireta, né? Então, nos chama muito a atenção isso, porque o povo foi provado, tá, irmãos? Desde o princípio, desde Abrão, que depois se tornou Abraão, quando ele falou: olha, sai daqui do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Desde ali já era uma certa prova, já era Deus provando o coração de Abrão, para saber se Abrão era obediente. Irmãos, e ele continuou provando Abrão. Tem algumas versões que falam tentar, tá? Mas não é o correto a palavra tentar, né? Porque quem veio para tentar foi o diabo, né, irmãos? Deus, ele prova, Deus, ele testa. Então, desde o princípio que a gente percebe o coração de Deus de provar você, de testar você. Então, o primeiro teste de Abrão foi esse: você vai sair daqui e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abrão obedeceu. O outro maior teste que ele teve foi: eu quero que você sacrifique o seu filho como holocausto a mim. Me dê o seu filho como sacrifício. Ali foi uma prova, meu irmão, que não tem nem como explicar. Tem nem como explicar um negócio, né? Então, Deus provando o coração do homem. E Deus prova o seu coração. Deus, ele testa o teu coração, para saber o que é que tem no teu coração. Qual é a intenção do teu coração? E eu sei que tem muita coisa que Deus poderia permitir que nós alcançássemos, mas Ele não permite, porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe quem somos, e Ele sabe que o coração do homem é enganoso, Ele conhece. Aquele povo todo que saiu do Egito era muita gente,
E Deus foi testando, provando aquele povo em toda aquela caminhada, aqueles 40 anos ali no deserto, só rodando. Sabe, irmãos, eu costumo comparar com um animal amarrado. Um animal amarrado em um poste. Ele fica girando em torno do poste, sabe? E ele só consegue alcançar o que está ao alcance da corda. Entende? Vocês aí já viram e sabem o que eu estou falando. Então o animal ele fica rodando em torno do local onde ele foi amarrado e ele não consegue avançar além da corda, a corda no pescoço. E muitas das vezes tem pessoas que é a mesma coisa, elas não podem avançar, porque elas estão sendo seguradas. E aí eu já posso colocar as duas situações. Tem pessoas que elas não avançam porque Deus está segurando ali. Deus está segurando elas. Mas já tem pessoas que elas não avançam porque elas já é Satanás que está prendendo elas e elas não saem dali. Elas não conseguem avançar. Tá? Então nós precisamos entender, vai comigo lá para o livro, o último livro da lei, Deuteronômio. Aqui a gente, capítulo 8, daqui a pouco a gente volta lá para se precisar. Deuteronômio capítulo 8, e o versículo é o versículo 2, mas vamos ler desde do primeiro. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o quê? Eu espero. Capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o quinto livro. Antes de Josué. Antes do livro de Josué. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes estes 40 anos, para o quê? Te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Entenderam, irmãos? Versículo 2: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Simples. Ou seja, eles ficaram rodando os 40 anos, porque Deus queria saber o que estava no coração deles. Você acha que é diferente nos dias de hoje? Não é, tá? Não é diferente. E é muito importante entendermos o tempo de Deus. É muito importante entendermos aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus quer fazer. É muito importante confiarmos na palavra dele e descansarmos, mas que seremos provados, sim. Irmãos,
costuma-se dizer que a salvação ela é de graça, mas não é de graça. Não é de graça. Há um preço a pagar. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos pagarmos esse preço se nós queremos entrar na Jerusalém celestial. Se desejamos a terra prometida, nós precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor. E eu costumo dizer que da mesma forma que aquele povo murmurava, nós murmuramos hoje. Da mesma forma que aquele povo murmurou quando faltou a comida, nós murmuramos hoje. Da mesma forma que aquele povo murmurou quando faltou a água, nós murmuramos. Da mesma forma. Da mesma forma. Vocês lembram que Moisés, ele subiu ao monte e passou 40 dias lá naquele monte. E chegou um momento que Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo está contaminado lá embaixo. E aí Moisés desceu desesperado com as tábuas da lei, né? Deus deu a lei para Moisés. A lei era a diretriz, a direção que o povo deveria tomar espiritualmente. E aí o que aconteceu? Quando Moisés chega, está o povo adorando um bezerro de ouro. E eles ainda tiveram a coragem de dizer: foi esse Deus aí que tirou a gente do Egito. Isso chama-se apostasia. O que é apostasia? Abandono de Deus. Apostasia é abandono de Deus. É um pecado que é complicado, tá, irmãos? Abandonar Deus, não há salvação para quem abandona Deus, né? Abandonou Deus. Então eles tiveram a coragem de dizer: esse aí foi o Deus que nos tirou do Egito. Olha que coisa diabólica. Eles já estavam, precisou apenas de 40 dias, irmãos. Apenas 40 dias para o povo mudar de ideia e dizer que precisavam adorar a outro Deus, com letra minúscula. E estavam abandonando o Deus Todo-Poderoso de letra maiúscula. 40 dias apenas. Foi por pouco. Foi por pouco. Tá? Foi por pouco. Então nós, nos dias de hoje, precisamos estar atentos a isso. Porque você será provado no que você faz. Como você faz, você será provado. Onde você vive, no seu dia a dia, você será aprovado. O teu coração será aprovado, tá? O diabo vai te tentar e Deus vai te provar. Você entendeu? Deus vai te provar, mas o diabo ele vai te tentar. Ele vai mandar a tentação para ver se você cede, para ver se você cai. É assim. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Tá, irmãos? Então, quando Deus falou para Ezequias: olha, você vai morrer, né? Quando Deus falou: olha, você vai morrer. Pode colocar a sua casa em ordem que você vai morrer. Foi mais ou menos um teste para ver qual seria a atitude do coração de Ezequias. E
Tem muita gente hoje na terra que se Deus dissesse assim, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem que você vai morrer, ele ia dizer, glória a Deus. É que dia, pai? Amanhã? Não era? Ele ia dizer glória a Deus, outros iam dizer misericórdia, outros iam entrar em desespero, iam fazer como Ezequias, ia chorar, ia se humilhar, Deus, não me leva agora não, não me leva agora não. Mas outros iam dizer, olha, o Senhor que sabe, o Senhor que sabe, se eu quiser me levar. Entende? Você se enquadra em qual? Em qual você se enquadra? Se Deus chegasse para você e dissesse assim, coloca a sua casa, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua vida em ordem porque você vai morrer. Qual seria a sua atitude? Qual seria? Irmãos? Eu não vou dar minha... O que é que eu faria não, tá? Mas é tentador, tá, irmãos? É tentador. Porque se Deus chega para você e diz que está na hora de você ir, e você dizer, não, Deus, não me leve agora não, não faça isso agora não. Tenho muita coisa para fazer, tem muita coisa que eu não fiz, que eu preciso fazer. Tenho meus filhos para criar, meus netos para criar, né? Ah, Deus, eu quero ainda completar aquela obra, eu quero que aquele projeto seja concluído, né? Então, qual seria a nossa atitude? E tudo isso é Deus nos provando, tá? Tudo isso é Deus nos provando, porque da mesma forma que Ele provou Ezequias, Ele vai nos provar também, tá? Ele vai nos provar, porque foi assim com os profetas, foi assim com outros homens e mulheres de Deus, e não vai ser diferente nos dias de hoje, tá? Não é diferente. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e o versículo é o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Então, Deus nos chamando, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar a nossa vida, né, irmãos? Fazer uma autoanálise da nossa vida. Isso mostra que nós precisamos fazer isso todos os dias, porque nem sempre Deus avisa que Ele está vindo, nem sempre Deus avisa que Ele vai levar alguém. Então todos os dias da nossa vida nós temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, todo o tempo pedindo perdão, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que se o ladrão avisasse o dia que ele fosse roubar a casa de alguém, alguém se preparava e não deixava ele roubar, né? Então, não se sabe qual é o dia que o ladrão vai roubar a casa, é isso? Então, da mesma forma, ou comparando, nós também precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos todo o tempo, porque nós poderemos Deus nos chamar antes do arrebatamento, ou o arrebatamento acontecer a qualquer momento. Então nós precisamos estar na presença do Senhor, nos humilhando, porque nós pecamos mesmo, nós falhamos, tá? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Então precisamos estar atentos, né?
e não deixar que o nosso coração nos engane. Tá? O que é nos enganar? É acharmos que está tudo bem, acharmos que já está bom, que o que fizemos já está, que o que fizemos já está bom, né? Que o evangelho que nós já transmitimos já foi suficiente e que já podemos partir. Alguém pensa assim? Será que alguém pensa assim, irmãos? Vamos um pouco à frente, a carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, já lá no finalzinho da Bíblia, tá? Finalzinho não, né? Tem Tito, Filemon e aos Hebreus. Depois vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2, 3 João e Apocalipse. Então já fica bem lá. Aos Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Muitas das vezes, irmãos, Deus, aos Hebreus 12, 6. Muitas das vezes Deus, pega seguro com a gente, irmãos, tá? Os profetas não tiveram moleza não, irmãos. Os profetas que vieram antes de nós, eles não viveram no paraíso não, mar de rosas, não, sofreram. E se você vê a história dos apóstolos, a morte deles foram praticamente todos mártires, ou seja, foram mortos por causa do evangelho, foram mortos por causa de Jesus. E Jesus avisou para eles, tá? Jesus falou que eles seriam, lá no capítulo 5, no evangelho que o Mateus escreveu, capítulo 5, as bem-aventuranças, lembram? Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês, né? Difamarem vocês. Ninguém gosta de ser difamado, né? Ninguém gosta. Lá no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo Mateus, ele fala as bem-aventuranças. Então nós ficamos, né? Eu estive falando aqui a semana passada sobre o Evangelho que nós vivemos e o que nós buscamos viver, ou até desejamos, ou até pedimos a Deus: eu quero ser cheio do teu Espírito. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser um canal. Deus, eu quero poder. Deus, eu quero... Para que você quer tudo isso? Ah, Pai, eu quero unção de cura, eu quero dom de revelação, de interpretação, eu quero os dons. Para quê? Para que você quer os dons? Para que você quer ser usado por Deus? Para quê? A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, muitas pessoas, elas não sabem o que elas estão pedindo. Muitas pessoas não sabem o que pede, não entende o que está pedindo. Os homens da Bíblia, aqueles homens cheios de Deus, Jeremias, foi enterrado vivo, só ficou o pescoço de fora. E no capítulo 33, versículo 3, Jeremias 33, 3, quando ele diz assim, quando Deus chegou para ele e falou: Jeremias, clame a mim e respondeste-ei. O cara estava preso, entende, irmãos? Estava preso. Abraão na sua trajetória sofreu muito, não foi um paraíso que ele viveu. 2 momentos teve que
2 momentos ele teve que dizer que Sara era sua irmã, né? Chegar para o povo daquela cidade e dizer: olha, ela é minha irmã, com medo. Depois, não podia ter filhos, Deus dá um filho para ele, através da secretária, da concubina, do que seja. E aí Deus fala: mas o filho da promessa não é esse. Esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é o que vai sair da sua esposa. Aí nasce Isaac. Aí Deus fala: olha, jovem bonito, né? Mas eu quero que você vá comigo, com ele, em tal lugar, em tal monte, e sacrifique ele a mim. Eu quero ele como sacrifício. Não é loucura aos nossos olhos? Então Abraão, que depois se tornou Abrão, ele sofreu, irmãos. O pai da fé. É simples falar, mas vai viver. É simples falar, mas vai ter a tua fé testada, provada. Tem a tua fé provada ali o tempo todo, para tu ver como é bom. Entende? Então muitas das vezes as pessoas pedem o que elas não sabem o que estão pedindo. Não sabem. Todos os homens da Bíblia, irmãos, viveram terrivelmente. O reinado de Davi foi poderoso, foi tremendo. Foi. A Bíblia diz que foi o homem segundo o coração de Deus. Em lugar nenhum na Bíblia você encontra outra pessoa que teve o coração segundo o coração de Deus. Não existe, só existe Davi. Só o adorador Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Aí você vai olhar para a trajetória da vida do cara. Primeiro que era rejeitado da família. Primeiro que era o mais novo que cuidava do rebanho do pai, ficava lá no campo. Porque pastor de ovelha vive no campo. Pastor vive lá no campo com ovelha 24 horas, de dia à noite. Pastor cuida de ovelha 24 horas sem parar. Amém? A hora que você liga, o pastor está lá à disposição para te ouvir, para te atender. É todo o tempo. Então Davi foi para o campo logo cedo. Por quê? Porque ele era menosprezado, ele era humilhado. Por isso que ele vivia lá. Então quando Deus mandou o profeta Samuel para ungir a Davi como rei, ou para ungir o rei de Israel, quando ele chegou na casa, naquela reunião, falou: olha, reúne todos os filhos, porque eu vou ungir o futuro rei de Israel. E aí o pai de Davi reúne todos os filhos, tá? Reúne todos os seus filhos, e aí passa a revista. O profeta Samuel passa a revista nos filhos de Jessé. Quando chegou no último, Samuel falou: opa, tem alguma coisa errada. Deus não escolheu nenhum dos teus filhos. Tu não tem mais filho? Tu não tem mais filhos, Jessé? E aí ele diz: tem um mais novo que está lá no campo. Que humilhação, né, irmãos? Terrível. Que humilhação. Uma festa em que toda a família se reuniu e o menosprezado estava lá no campo, não foi chamado. É pouco, irmãos? Você acha que ele não sabia disso? Você acha que Davi não sabia que ele era menosprezado? Existe vários estudos para dizer, ou para tentar descobrir qual era o problema que Davi tinha para ser menosprezado assim.
E dizem que ele era ruivo, irmãos. Que naquela época o ruivo era escondido. Você imagine, isso é um dos estudos que foram feitos. E chegaram a esse denominador, que Davi era ruivo, mas era um jovem bonito. E Deus já gosta de escolher o filho caçula, como chamado, o último, né? Deus já gosta de chamar o último. Então, irmãos, o que aconteceu com Davi? Davi, ungido rei, não pôde governar. Por quê? Porque Saul ainda era rei. E por Davi ter um coração que Deus sabia, um coração quebrantado, um coração humilde e obediente, sabia o que era o princípio de autoridade, ele foi servir a Saul. E como eu creio que vocês sabem, Saul tentou foi matá-lo. Isso tudo é humilhação, irmãos. Isso tudo é alguém se humilhando. Sabe quando alguém entende o propósito e se humilha? Tem um provérbio popular, tá? Ele não é bíblico. Os humilhados serão exaltados. É com base na Bíblia, mas não é bíblico. E tem uma certa verdade nisso. Que aqueles que são humilhados, um dia eles serão exaltados. Tá? E Davi foi muito humilhado. E outros, profeta Elias, Qual foi o grande feito do profeta Elias? Vocês lembram? Lembram? Matou quantos? 400 profetas? 450? 850, isso aí, irmão. Ele matou 850 homens. Só 400 eram profetas. 450 eram os profetas de Jezabel. E aí teve mais 400 que eram servidores lá, adoradores dos deuses. Então, aí você diz, Elias e os profetas de Baal. O profeta Elias e os profetas de Baal. Mas tu sabe da história dele, o que ele viveu, o que ele sofreu, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele teve que correr para não ser morto. Não foi pouco, irmãos. Não foi pouco. Foi humilhado, perseguido o tempo todo. Então eu te peço, tenha cuidado com o que você pede. Tenha cuidado com o que você pede. Porque quanto mais autoridade você tem, mais cobrado você vai ser. Quanto mais autoridade você tem, mais humilhado você vai ser. Pastor, mas conheço fulano, ciclano, beltrano que não pisa nem no chão, né? Tem pessoas que elas têm dificuldade de pisar no chão. Não tem? Hoje no mundo? Eu não vou entrar em detalhes, né, irmãos? Mas tem pessoas que, se elas pudessem, elas não pisavam no chão, de tanto poder que elas têm, né? De tão poderosas que elas são. Poderosas entre aspas. Então entenda que Deus o homem da sabedoria, Salomão, claro que ele entendeu isso muito tarde, que Deus desse para ele apenas o suficiente para ele sobreviver, para ele viver. Entendeu isso muito tarde, porque pediu sabedoria a Deus, mas não administrou. Olha, irmãos, olha que tremendo.
ele não conseguiu administrar a sabedoria que Deus deu para ele. Foi o homem mais sábio da Bíblia e considerado o homem mais sábio da terra que já existiu, mas ele não conseguiu controlar a sabedoria de Deus nele. Então não são todos os homens na terra que conseguem controlar aquilo que Deus dá para eles. Entende? Não é qualquer pessoa que controla aquilo que Deus dá especial. Deus não dá o que Ele tem de especial para qualquer pessoa. Mas nós temos que ter cuidado, porque se Deus te der algo, tu precisa cuidar muito daquilo que Deus te dá, a tal ponto que não seja maior do que você. Não pode ser maior do que você. Tem alguns dons, por exemplo, como o dom de cura, irmãos. É um dom específico. Eu estou falando, todos nós aqui podemos ser usados com a unção da cura, para curar alguém. Todos nós aqui podemos ser usados com o dom da revelação. Deus nos revelar algo. Com o dom da visão, Deus nos mostrar algo. Mas você ter esse dom e você administrar esse dom é uma outra coisa. Porque se você não tiver cuidado, você será um instrumento. Você não, né? Alguém se torna um instrumento de exaltação. Alguém se torna um instrumento próprio. Deus fazendo e ele recebendo a glória. Porque o homem ele é tendente a isso. O homem ele é tendente a se exaltar. Eu estava falando com uma pessoa essa semana que o ser humano ele é tão terrível que se ele coloca uma roupa nova, ele já anda diferente. Né, irmãos? Você coloca uma roupa nova, você já se olha assim no espelho, vixe, como diz o baiano, né? Tem alguns sotaques que só baiano tem. Aí você já se olha no espelho assim, já diz, vixe. Entende, irmãos? A mulher já pergunta para o marido, para os filhos, e aí, como é que eu estou? Né? Como é que eu estou? É assim, irmãos. Então tem pessoas que elas recebem o dom de visão, irmãos, e elas começam a ver demais o que Deus mostra e o que Deus não mostra. Recebe o dom de profecia, aí começa a profetizar aquilo que Deus manda e aquilo que Deus não manda. Você está entendendo? Eu não quero que você fique com medo de pedir um dom, de buscar de Deus, de ser cheio. Não, eu quero que você entenda que quanto mais Deus te dá, mais responsabilidade você vai ter para administrar aquilo que Deus está te dando, aquilo que está em você. Porque você não tem nada, eu não tenho nada, nós não somos nada. Quem somos nós, irmãos? Quem somos? Se temos dons, é porque Deus nos deu. Se estamos aqui é porque Deus nos salvou. Se estamos respirando é porque Ele nos concede a vida, o fôlego de vida. Então quem somos? O que temos, irmãos? Ele diz, olha, você veio nu e nu você vai voltar. Olha, você veio do pó e para o pó você vai voltar. É deixando bem claro que nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos humilhar e nos humilhar. E pedir que Deus quebrante o nosso coração, para que nós não venhamos ser arrogantes. Tá? Para que não sejamos arrogantes. Acharmos que podemos alguma coisa, acharmos que sabemos de alguma coisa, que somos alguma coisa. Que, irmãos,
Não temos nada, irmãos, não somos nada diante do Senhor. Nós precisamos entender isso, tá? Entender isso. Então Deus, Ele vai provar o teu coração, para ver onde é que está o teu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu coração, ali também estará o quê? O teu tesouro. Então, onde é que está o teu coração? É ali onde você está. Seu coração está em Cristo, o reino de Deus está em você. Tá? É simples, irmãos, simples. E nós precisamos viver isso no nosso dia a dia, entendendo quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Quem somos? Tá? Quem somos? Eu estava agora há pouco na fila ali do supermercado. E aí eu não vi a situação, mas o rapaz que estava depois de mim, ele falou: olha, você viu o que aconteceu? Eu falei: não. Foi antes de eu chegar. Ele falou: é. Uma senhora estava com um carrinho de compras. Olha o coração da pessoa. Uma senhora estava com um carrinho de compras, já no caixa. Ela olhou para a pessoa que estava atrás, um senhor, e falou: ah, você só tem isso? Você só tem isso? Pode passar. Para quê, irmãos? O rapaz me falou que o cara ficou bravo com a mulher. Ele se sentiu humilhado porque a senhora estava com um carrinho de compras e ele estava com pouca coisa. E ela foi cordial com ele e falou: olha, pode passar, só isso, pode passar. Ele se sentiu humilhado. Olha como as pessoas estão. Olha o coração das pessoas. E eu estou falando aqui de pessoas, não importa quem são, não importa se tem religião ou se não tem religião, se crê em Deus ou se não crê. Olha como estão as pessoas. Olha como está o ser humano, irmãos. Olha quem é o ser humano. Os levitas podem subir. Olha como nós estamos precisando, irmãos, descer. Olha como precisamos ser quebrados e refeitos. Lembra do oleiro e o vaso? Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Precisamos ser quebrados, precisamos ser refeitos, para que a gente entenda que nós somos barro e que Jesus é o oleiro. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nome que é sobre todo nome, Jesus. Te exaltamos essa noite. Te glorificamos essa noite. Agradecidos pela tua palavra, Senhor. Agradecidos por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Pai querido, toma o nosso coração. Tu nos sonda e nos conhece. Tu sabes do nosso coração. A palavra nem chegou à nossa boca, tu já sabes, porque tu sonda o nosso coração. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos a te honrar. Ajuda-nos, meu Pai, a te servir em espírito e em verdade. E não permita, Senhor, que as lutas, que as dificuldades venham assim, Senhor, nos matar. Assim, Senhor, como muitos morreram no deserto,
porque murmuravam, porque reclamavam do Senhor, porque perderam a fé. Ó Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, e pedimos a Tua misericórdia para as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, nos protege, cuida das nossas vidas, faz o melhor acontecer, glorifica o Teu nome em nós, Pai. Tudo que formos fazer, seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor apareça, que nós venhamos sempre desaparecer, que o Senhor apareça todo o tempo. Ó Deus querido, que onde estivermos, onde formos, que o Senhor chegue primeiro, que o Senhor vá na frente. Ó Pai Santo, Pai querido, o Senhor sempre abre o caminho, e que não permitas, Pai, que venhamos achar que somos nós quem abrimos o caminho. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos protege, nos guarda. Toma as famílias aqui nessa noite, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, e o Teu domínio sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.